noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos começando mais um grupo de estudo do Lar Espírita Servos de Maria, estudo de O Livro dos Espíritos. Seja bem-vinda, Maria Zan, seja bem-vinda, Helenice, Roberta querida, Thelma querida, todas queridas, sejam todas bem-vindas. Vamos curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho. Agradecemos. Tudo isso ajuda ao canal, não é? Ser indicado a mais pessoas que buscam o mesmo tipo de conteúdo. Muito bem. Boa noite, Socorro. Lembrando que amanhã, de 19h30 às 20h30, nós temos o estudo do livro Há 2000 anos. Cecília, voltei! Estamos de novo aqui, né, Cecília? Com a tia Thelma, né, tia Thelma? Segunda-feira, tia Cristina. Vamos, então, começar com a nossa mensagem inicial. Mensagem 143 do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E o título da mensagem 143 é Não Tiranizes. Então, vamos encontrar no Evangelho narrado por Marcos, capítulo 4, versículo 33. Aqui é Marcos, né? Mesmo dizendo. E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender. Então, aqui Marcos está falando de Jesus e como Jesus ensinava a multidão através de parábolas, que são histórias com fundo moral, porque era desta forma que eles conseguiam compreender. Não há lição, um conteúdo profundo ao entendimento da inteligência, mas alegoricamente ilustrado por uma história. Então, as pessoas entendem que aquela história, quem foi o personagem legal, qual foi o personagem que não foi legal, qual foi a conclusão, se o personagem da história fez uma coisa boa e teve uma boa consequência, se o personagem da história não fez uma coisa boa e não teve uma boa consequência. Tudo isso são lições que as histórias vão nos trazer, não é? Emmanuel vai comentar o que Marcos nos diz sobre essa técnica que Jesus utiliza de passar o evangelho para cada grupo. Então, se é para a multidão é de um jeito, se para os discípulos outro, para os apóstolos outro. E Emmanuel nos diz: na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica. Eu vou repetir, vou começar do início isso aqui. Na difusão dos ensinamentos evangélicos, de quando em quando encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Desculpa, na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Grandes discussões se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos,
por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o Mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Aos apóstolos conferiu instruções de elevado valor simbólico, enquanto que à multidão transmitiu verdades fundamentais através de contos simples. A conversação de Jesus era diferente, conforme as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Excelente mensagem, como sempre. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de nos reunirmos em Teu nome para o estudo, desta vez da primeira obra da nossa doutrina espírita, Senhor. Ajuda-nos à melhor compreensão, a fim de que possamos melhor exercitar as lições aqui vistas durante a nossa semana, Senhor. Que as Tuas bênçãos estejam conosco, entre nós, e também com todos os nossos irmãos de humanidade, em especial Jesus, com os nossos irmãos que estejam em sofrimento neste momento, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. Estamos nós. Dia 16/10, está aqui no item 13. Então, estamos no item 13 hoje, ok? No item, logo no início, certo? Esse item 13, até que não é tão grande. As observações anteriores, diz Kardec, nos levam a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade. Então, dificuldade, ele já estava falando, então falou de uma, aqui no item 12. A questão de que os espíritos inferiores muitas vezes apresentam nomes conhecidos e respeitados. E no item 13, as observações anteriores nos levam a dizer algumas palavras acerca de outra dificuldade. A divergência que existe na linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos, está falando das comunicações, não é? Os desafios aí, presentes nas comunicações mediúnicas. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos nas respostas, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os encarnados, se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, já o dissemos, é saber a quem nos dirigimos. Como não estamos vendo desencarnado, é claro que
o conteúdo e a forma como a resposta é dada vai nos ajudar a identificar qual é o espírito que está trazendo a resposta, não é? Mas acrescentam, como se explica que os espíritos reconhecidos como seres superiores nem sempre estejam de acordo? Diremos, em primeiro lugar, que, independentemente da causa que acabamos de assinalar, existem outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, a abstração feita da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital cujo estudo trará a explicação. É por isso que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. São precisos alguns anos para formar-se um médico medíocre. E medíocre não é que seja mau, não é? É um médico comum. Que ninguém, portanto, formar um médico medíocre e 3/4 partes da vida para formar-se um sábio. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, na verdade é uma exclamação, mas vai funcionar na mesma. E querem, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que demande tempo, muito tempo mesmo. Devemos nos admirar sobre isso? Não, claro que não, né? Regina, querida, seja bem-vinda. Continua Kardec. Nem sempre, aliás, a contradição é tão real quanto possa parecer. Não vemos todos os dias pessoas que professam a mesma ciência divergirem na definição dada a uma coisa? Seja porque empregam termos diferentes, seja porque a consideram sob outro ponto de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma. Que se conte, se possível, o número de definições que foram dadas da gramática. Acrescentemos ainda que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da pergunta. Seria pueril, portanto, ver contradição onde geralmente só existe diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam de modo algum com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Então é aquela história. Pode ser um erudito de Harvard ou um mineiro simples da roça dizendo a mesma coisa, mas cada um vai falar como uma pessoa de Harvard ou uma pessoa simples da roça em Minas Gerais ou em qualquer outro lugar. Então, cada um vai ter a sua forma de expressar a informação. Isso não quer dizer, pode impactar? Pode impactar. Não é? Ouvidos preconceituosos podem nem querer ouvir o que o senhor da roça ou a senhora da roça tem a dizer. Já ouve aquele sotaque, aquele jeito do português menos esmerado e já pode chegar e falar assim, eu nem vou ouvir isso. E é ser o mesmo conteúdo, a mesma essência do que a pessoa estudiosa, pós-graduada, fale. Estamos aqui, pensamento. O fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição da palavra alma. Onde nós vimos isso? No item 2, né? No primeiro item 1, eu posso não saber tudo, mas já pelo menos tantas vezes que eu já comecei, que eu sei o 1 e o 2. O 3 eu já não sei mais do que fala.
Mas um vai falar do termo espiritismo e o 2 vai falar da alma, vai falar do termo alma. Então, vamos lá. Ele volta ao tema, vamos dizer, 11 itens depois. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma acepção única, os espíritos podem, assim como nós, divergir na definição que lhe dão. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, um quarto que é externa, né? Um quarto espírito. E todos terão razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem teorias materialistas, e, todavia, não ser assim. Dá-se o mesmo com a palavra Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc. Mas, em última análise, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos, eles formam uma série ininterrupta, desde o grau inferior até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária, ou seja, cada um pode dar a sua. Um poderá fixá-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas mudam, mas a ciência não muda. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linné, de Jussieu ou de Tournefort, nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, pois, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos àquilo que é realmente sério, e não raro a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parecia ser o maior disparate, uma similitude que nos havia escapado a um primeiro exame. Kardec traz a coisa assim, tão simplificada ao nosso entendimento. Alguma questão? Tudo bem? Item 13? Qualquer coisa que escrevam aqui, depois nós voltamos, ok? Item 14. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns incrédulos a propósito das falhas ortográficas cometidas por certos espíritos, se ela não desse margem a uma observação essencial. Ou seja, ele nem ia comentar isso, mas como havia uma informação que ele considerou extremamente importante, então ele vai comentar. A ortografia dos espíritos, cumpre dizê-lo, nem sempre é impecável, mas é preciso ter a razão muito estreita para se fazer disso objeto de crítica séria, dizendo que uma vez que os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes inúmeros pecados desse gênero, cometidos por mais de um sábio da terra, o que em nada lhes diminui o mérito. Entretanto, há nesse fato uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada é. Libertos da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois que são os próprios pensamentos que se comunicam, sem intermediário. Devem, pois, sentir-se pouco à vontade quando são obrigados, para se comunicarem conosco, a se servirem de formas longas e embaraçosas da linguagem humana. Sobretudo em razão da insuficiência e imperfeição dessa linguagem para exprimirem todas as ideias. É o que eles próprios dizem. Então, eles próprios dizem que não estão acostumados a se comunicar de forma grosseira, usando
idiomas. Eles se comunicam através da ideia, e a ideia não precisa de tradução. A ideia é percebida por todas as mentes, ok? Quando eles têm que usar a linguagem, transformar em verbo, em palavra, é algo assim, vamos imaginar, né? Que uma pessoa que está acostumada a escrever com uma caneta, de repente tenha que escrever com uma pedra rasgando outra pedra. Algo que flui, de repente está ali numa expressão muito mais grosseira, não é? Então, isso é importante. As ideias, mas, Cristina, o pensamento. A gente, quando pensa no pensamento, assim, eu fico pensando. Aí, quando eu penso, fulano, que a gente vai fazendo um discurso, né? A gente vai desdobrando o pensamento num discurso. Por quê? Porque é assim que nós funcionamos, ok? É por isso que, quando nós fazemos o evangelho no lar, e podem haver espíritos ainda muito materializados, é importante que nós falemos até em voz alta, não é? Porque eles não vão perceber os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, nós transformamos no verbo falado. Quando estamos pensando, o nosso pensamento é em imagens. A gente não se dá conta, mas é em imagens. Nós pensamos em imagens. Quando aparece na revista em quadrinhos, quando o bonequinho, o personagemzinho, a Mônica e o Cebolinha estão falando, tem um balãozinho de fala. Quando... Vou te responder, Lenice. Quando o bonequinho, a Magali, o Cascão pensam, já não é mais o balãozinho de fala, é um balãozinho de pensamento. Aí a Magali vai pensar. Ela vai pensar, quero comer? Não. O que ela pensa? O sanduíche aparece no balãozinho. Isso é muito interessante, né? Então, quer dizer, quando venha o pensamento, ele tem imagens. É por isso que o que pensamos fica retratado como slides em volta aqui da nossa mente. Então, os espíritos, quando nos veem, quando olham para nós, né, nós encarnados, eles sabem o que nós vamos fazer, porque sabem o que nós estamos pensando. Por quê? Porque eles estão vendo. E olha só, aquele ali está planejando um assalto. Por quê? Porque está ali a imagenzinha do que a pessoa está pensando em fazer. Ou aquele ali está pensando em reunir as roupas usadas para doar no asilo. Então, está lá os sacos de roupa tiradas do armário e o asilo. Então, isso tudo fica fácil de os desencarnados perceberem esses nossos pensamentos. Vamos imaginar alguém que está preocupado com uma prova. Só pensa o quê? Prova. Livros, prova. A pessoa assim, sentada, assim, quanta coisa para estudar. Pensando. E aquele ali está preocupado com a prova lá, olha lá. Quanto livro, caramba. Nem está dormindo direito, ó. Helenice está perguntando, Cristina, o pensamento é uma energia? Vamos lá, acenem com a cabeça. Sim, o pensamento é uma energia, não é? Existe 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Sendo assim, o pensamento é Deus, o pensamento é espírito, então o pensamento só pode ser matéria. Ok?
a fonte do pensamento é o espírito. Okay? Mas o espírito não é o seu pensamento. Qual é a definição que poderíamos dar a um espírito? O que é o espírito, então? O espírito é uma inteligência. Criado por quem? Não é criado à imagem e semelhança de Deus? Então, como é que a gente sabe que o espírito é uma inteligência? Porque os espíritos vêm nos dizer que, como definição de Deus, nós temos inteligência suprema. Se é uma inteligência suprema, é o criador de quê? Inteligências. Essas inteligências são os espíritos. Mas poderíamos dizer que é o princípio inteligente, porque Deus não cria espíritos, Deus cria o princípio material e o princípio espiritual, ou o princípio inteligente. Esses dois são criados e, no momento em que são criados, são jungidos. E ficam jungidos por toda a imortalidade. E aí começa o quê? A lei do progresso. Primeiramente, o progresso anímico, a evolução anímica, a evolução das formas, nos reinos da natureza. Num determinado ponto do reino animal, esse princípio inteligente começa a se individualizar, sim, porque quando há essa criação e se junge o princípio inteligente ao princípio material, isso fica tudo junto, não há individualização, ok? Não há individualização. E então, os vegetais voltam para um todo, não tem lá a samambaia, era uma pedra, virou uma samambaia, depois era a formiguinha, não tem o espírito das formiguinhas, nem o céu das formiguinhas. Né? Elas voltam para este todo, que é o princípio material e o princípio inteligente não individualizado. E quem promove essa temporária individualização é uma rosa, é uma samambaia, é um musgo, é um peixe, é um inseto. São espíritos que trabalham como coadjuvantes, né? Ajudantes na natureza. Então, nós vamos ter, né, todo esse trabalho imenso que é feito pelos espíritos superiores. Bom, mas aí chega um momento do progresso animal, onde esse princípio inteligente começa a se individualizar. Isso no reino animal superior. Não é no início lá do reino animal. Mas os espíritos... Ah, Cristina, mas qual o ponto? Os espíritos não dizem o ponto. Em algum ponto do reino animal. Tá? Mas não... Vamos imaginar que não é no início, só pode ser do meio para frente. Mas quem de nós pode dizer o que é o meio do reino animal? O tubarão é meio de reino animal? A baleia é, sabe, a baleia é mamífero, né? Golfinho é mamífero, elefante. Mas será que? Não sei. Isso aí os espíritos não dizem. Ah, são os mamíferos. Não dizem, ok? Então a gente vai ter que esperar outra revelação lá para frente para ter mais informação. E aí vai havendo essa individualização do princípio inteligente, até que, num determinado momento, há essa mudança para o reino hominal. Neste momento, o homem que eu digo é o quê? Bom, vamos chamar assim,
a criação se transforma em espírito, deixa de ser um princípio inteligente e passa a ser um espírito. Primeiro, um espírito primitivo, cheio de instintos, não sabe discernir entre o bem e o mal. Então, as primeiras encarnações do espírito, não é cobrado dele que ele faça escolhas certas. Olha, isso não está nas leis de Deus, as leis de Deus estão na sua consciência. Ele vai dizer o que é Deus, o que é consciência. São primeiras encarnações. Não há essa noção. Então, quando o espírito ele sai desse estado de primitividade, né, onde eles ficam mesmo nos mundos primitivos das primeiras encarnações, onde ele já vai começar a exercer um livre-arbítrio, onde ele começa a exercitar e vai aprender que as suas escolhas têm consequências. Isso é uma longa jornada num mundo de provas e expiações. Vai começar a ter o peso das escolhas, porque ele precisa desenvolver agora o quê? Não mais uma evolução anímica, mas uma evolução moral. Então, quando nós entramos no estado de espírito, começa a evolução moral. E aí ele falou aqui sobre a questão da escala espírita, né? A escala espírita é evolução moral. E ele vai falar isso aqui no item 14, que ele vai falar, né? Da evolução moral. Vai no 13. Que ele vai falar do tipo de... A classificação é no 13. Quando ele, a partir da questão 100 aqui do Livro dos Espíritos, propõe uma classificação, Kardec propõe uma classificação, ele deixa claro que esta é uma classificação que ele propõe, que poderiam haver outras propostas de classificação que não estariam erradas. Essa é a proposta dele. Funciona extremamente bem. Quem somos nós para corrigir? Eu tenho uma proposta melhor de Kardec. Kardec. Não, vamos... Kardec está ultrapassando, gente. Kardec, você ainda estuda Kardec? Quando a gente deixar de estudar Kardec, a gente deixou de ser espírita. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas que não atinam com essa realidade. Pois ele é o codificador das obras do Espiritismo. Se eu digo que ele está ultrapassado, eu digo que a doutrina está ultrapassada, aí eu me pergunto, então, eu não sou mais espírita, eu sou outra coisa qualquer, mais avançada na minha ideia, mas não sou mais espírita. Eu sou, sei lá, o espiritismo à moda dele. Porque isto chega a ser meio que um devaneio, uma alucinação. Kardec está ultrapassado, então eu sou o top. Porque se Kardec está ultrapassado, quem é que é bom nisso? Quem superou Kardec? Não é? Muita coisa a se pensar sobre isso. Fato é, espiritismo é doutrina espírita. Doutrina espírita são os 5 livros codificados pelo codificador Allan Kardec. Ponto. Não concordo com Kardec. Direito da criatura? Total. Total. Todo mundo tem direito de não concordar com Kardec, de achar que Kardec está superado, isso aí não tem mais nada a ver. Então, mas vamos ser outra coisa. Que nesse momento nós deixamos de ser espíritas, vamos ser espiritualistas. Ok? Tudo bem, tá tudo bem. Mas não adianta a gente querer transformar espiritismo em outra coisa. Porque isto não faz sentido. Espiritismo é espiritismo. Não gosto do espiritismo. Então, você é espiritualista. Tá bom também. Então, sendo assim, espírito é uma centelha divina. Isso no... que saiu do quê? Do princípio
inteligente. E o princípio material também vai, de acordo com a evolução do princípio inteligente, o princípio material também vai progredir. Então, nós vamos imaginar o perispírito, porque é isso, o princípio material é o nosso perispírito, tá? Então, o nosso perispírito, quando formos, ou Jesus, um espírito puro. Que corpo é esse? Eu vou dizer, Jesus não tem corpo. Já até comentei no outro dia sobre isso, né? No meu grau evolutivo, o perispírito de Jesus é tão puro que eu já nem percebo como matéria. Por quê? Porque eu sou muito materializada. Saiu de espírito é matéria. Pensamento é espírito? Não. Energia elétrica é espírito? Não. Energia magnética é espírito? Não. E se não é espírito, é matéria. Ok? Então, nós temos no fluido cósmico universal, que é a matéria básica do universo, inúmeras transformações do fluido cósmico universal. Então, nós vamos ter uma barra de ferro, é fluido cósmico universal? É. E o oxigênio é fluido cósmico universal? É. E pensamento é fluido cósmico universal? É. O que é espírito apenas é o espírito. Saiu de espírito, é matéria. Ok? Tudo bem, Helenice? Saiu do espírito, é matéria. Cristina, a robótica não consegue ainda entender o pensamento. Olha, máquina não pensa, máquina é programada para expressar um programa. Como ela é criada por seres inteligentes, os seres inteligentes vão mimetizar o pensamento humano. Mas é apenas o quê? É uma expressão do que é. Vamos imaginar uma linda escultura feita por Michelangelo. A Pietà. Linda, não é? Mas é Maria segurando Jesus? Mas parece, não parece? É uma criação da inteligência humana, como a robótica é uma criação da inteligência humana. Mas não é inteligência por si, como as imagens dos artistas não são pessoas em si. É apenas o quê? Uma criação do gênio humano. Seja bem-vinda, Georgina. Ok? Tudo bem, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, por favor, digam. Olha quanto tempo, ainda temos enormes 20 minutos. Uau! Vamos lá. Eu não terminei o 14, não é? Não tinha. Foi. Mesmo daria conosco se tivermos disponível o idioma. Eu acho que eu não cheguei a ler isto. Sim. Eles próprios dizem. Por isso, é curioso observar os meios de que muitas vezes se servem os espíritos para atenuarem esse inconveniente. De quê? De ter que passar a se expressar por uma linguagem concreta, que é o idioma. O idioma é que vai entrar o quê? Gramática, ortografia, não é? Tempo verbal. As ideias não têm isso. O mesmo se daria conosco se tivéssemos de nos exprimir num idioma mais extenso em palavras e expressões e mais pobre em fraseados do que o nosso. É a dificuldade sentida pelo homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena. Tem isso, né? Às vezes estamos escrevendo e pensamos mais rápido do que conseguimos escrever. Sempre atrasada em relação ao seu pensamento.
É compreensível, diante disso, que os espíritos liguem pouca importância à puerilidade da ortografia, sobretudo quando se trata de ensino importante. Já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam indiferentemente em todas as línguas e as compreendam todas? Não se conclua daí, no entanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. É assim, por exemplo, que a poesia por eles ditada desafiaria quase sempre a crítica do mais meticuloso purista, e isso a despeito da ignorância do médium. Então, nós sabemos que o médium encarnado pode desconhecer a arte, mas que, como também o idioma estranho que ele fala. Mas vamos ter lá no livro dos médiuns que em alguma encarnação passada o médium terá conhecido o idioma que ele está agora sendo levado a falar, porque os espíritos vão usar o conteúdo da mente do médium, como se eles fossem ali usar a fazenda para fazer o vestido. Só podem usar as fazendas que encontram no armário do médium, aqui, no armário mental. Se eles querem fazer um vestido de noite e só tem chita, então vai ser um vestido de chita, né? Vamos imaginar que a pessoa tenha, sei lá, geralmente nós temos muitos idiomas na nossa bagagem, né? Já reencarnamos em vários locais, não é? Mas vamos imaginar que o Hermínio Miranda, vou fazer uma parte aqui, é um autor que faz muitos livros sobre inúmeros assuntos. E tem uma obra, não vou me lembrar do nome, obviamente, que tem uma médium. Se alguém souber aí o caso que eu vou contar, por favor, coloquem, eu acho que não. Passa aqui, mas apaga. Uma médium que recebia no idioma egípcio. Uma coisa interessante. E aí eu posso... Procura Hermínio Miranda sobre mediunidade, idioma egípcio. Diversidade dos carismas, esse nome, esse livro. Eu botei aqui e veio diversidade de carismas, dos carismas. Exato. São 2 volumes essa obra, volume 1, volume 2. E vem esse caso. Eu esqueci o nome acho que é uma médium. Então, quer dizer, olha que interessante. Será que todos nós vivemos no Egito? Até lá o mundo tinha tantos povos, de repente não, mas ela tinha lá o registro desse idioma. Tem outro aqui, Cristina, Arquivos Psíquicos do Egito. Mas aí não é do Hermínio. É? É do Hermínio? É. Ah, então tá. Então, de repente, ele pode ter citado e trazido... Porque os arquivos psíquicos do Egito é mais fino do que os 2 volumes do... Entendeu? Às vezes tem casos que ganham notoriedade e que às vezes são destacados, né? Tudo bem, gente? Helenice, ficou tranquilo ou foi muita coisa? Porque é tal coisa, né? Estávamos até ouvindo Kardec. Estudar espiritismo é um encadeamento de informações que formam um todo. No início, eu costumo muito comparar com um puzzle, um quebra-cabeça de 5.000 pecinhas. No início, a gente pega 2 pecinhas, junta e começa a juntar, mas não consegue ver algumas coisas montadas.
Mas, de repente, a gente começa, gente, olha só, é uma rosa. Aí a gente começa a ver que, é que eu estou conseguindo perceber, é a rosa. Aqui tem uma folha de grama, aqui tem um passarinho. Então, meio que já começo. Aí, de repente, a rosa junta com a grama. E a gente começa a fazer link dos assuntos. Assim, não, olha, isso tem a ver com isso, olha, isso tem a ver com aquilo, e aquilo tem a ver com... E a gente começa a entender melhor vamos dizer assim, o cenário. E mesmo a gente achando que já está... eu percebo bem. A gente não tem ideia de que o cenário que a gente está percebendo está cheio de buraco. Tá? De alguma forma, a gente já consegue perceber algum conteúdo, mas ainda está cheio de buraco. É realmente aquela história que a gente sabe, mesmo que não sabe, é nada. Mas, nesse nada, um pouco já é alguma coisa, né? Helenice vai assistir de novo? Isso, por isso que é bom ficar gravado, né? Que a gente pode assistir de novo. Mas olha só, no decorrer da obra, a gente vai voltar a esse assunto, ok? Tem muito assunto aqui, olha só. O que não falta aqui é assunto. É compreensível, pouca importância, não se conclua daí, a correção é assim, por exemplo... então já terminamos. Ok, nós vimos então aqui, calma que não acabou, o 13, o 14, vamos começar o 15. Deixa eu ver o 15 aqui. O 15 talvez não conseguimos terminar hoje, mas vamos lá. Há ainda pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo que não conhecem. Também não deixam de tirar uma conclusão desfavorável do fato de algumas pessoas, ao se entregarem a esses estudos, terem perdido a razão. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Então, um médico pode ficar louco? Pode. Isso quer dizer que medicina gera loucos? Olha que interessante, não é? Um espírita enlouqueceu. Espiritismo gera loucos. Uma dançarina enlouqueceu. Então o balé gera loucos. Quer dizer, é isso que ele está dizendo. Não faz sentido nenhum. Como é que homens sensatos podem ver nisto uma objeção séria? Não se dá o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco. Quem conhece o número de loucos e maníacos que os estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros já produziram? E devemos, por isso, banir tais estudos? Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas, por se ter quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Ele continua intacto, e quando se libertar da matéria, não gozará menos da plenitude das suas faculdades. Ou seja, se há um problema mental, por desgaste mesmo do cérebro, vamos imaginar como ferramenta, quando desencarnar, o cérebro vai ficar aqui. E o espírito estará liberto deste cérebro que quebrou com o uso. Pode acontecer? Pode acontecer. É, no seu gênero, como o homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Olha que interessante que ele vai nos lembrar, não é? A questão mesmo de saúde mental. Se nós ficarmos no workaholic, não tem workaholic? Ele pode adoecer, não pode? Hoje nós sabemos, tem burnout. Olha que interessante, não tinha nenhum desses termos naquela época.
Mas se o cérebro ficar sobrecarregado, ele pode, afetado, adoecer a criatura. Não é? A loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro. Então, é interessante essa questão da predisposição orgânica. Olha, as predisposições orgânicas, elas são genéticas, não são? Essa predisposição é porque lá no código existe, na questão de família, né? Essa tendência. Então, é uma predisposição. Olha, mas as predisposições genéticas que eu tenho são selecionadas por quem? Pela minha história espiritual. Essas predisposições não vêm do nada. Alguém, lembrando aqui, por exemplo, a questão da esquizofrenia, ela é genética. 2 irmãos vão receber o mesmo código genético sobre essa doença, porque tem casos na família. Mas um vai ter uma predisposição a que a doença se manifeste. Então, às vezes, numa pequena contrariedade, numa pequena pressão, vem o surto. Veio o surto, acabou. Uma vez vindo o surto, a doença se manifesta. O outro pode sofrer imensas pressões, mas como não tem a tendência do espírito, o espírito não traz isto, não há uma tendência. Então, existe uma predisposição genética, mas mesmo diante de uma predisposição genética, tem que haver o quê? Uma predisposição espiritual para que a predisposição genética se manifeste. Ah, é porque é uma doença de família. Sim, mas tem pessoas que têm esse gene da doença de família, mas não manifestam. Tá? Então, são 2 tipos de predisposição, a orgânica e a espiritual. A manifestação da predisposição orgânica só vai aparecer se houver uma história do espírito para que haja essa necessidade reencarnatória da manifestação. Então, a loucura tem como causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, transformando-se então em ideia fixa. Então, ele está falando aqui de um tipo de desenvolvimento de um problema mental. A pessoa começa a ficar preocupada, aí começa a ter uma ideia fixa da coisa, e isto pode ir progredindo. Então, vamos imaginar mesmo a questão de que não é genética, mas que pode ir nisto, né? Nós começamos preocupados, pensando em algo, esse pensamento pode gerar uma ideação, e essa ideação pode ir mais além, criando um problema maior, ok? Essa ideia fixa tanto poderá ser a dos espíritos, naqueles que com eles se ocuparam, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, da arte, ciência, da maternidade. Olha só, então tudo isso, preocupando-se ao excesso, pode virar uma ideação que gere uma própria obsessão, não pode? E aí, ó, desequilíbrio, surto. E se a pessoa tiver algo lá genético, isso pode se manifestar. Vamos imaginar que ela tem essa predisposição genética,
que a princípio ela não traga isso lá de trás, que é muito difícil, se a pessoa tem essa tendência, ela vai trazer lá de trás, vamos combinar. Né? Se a pessoa tem tendência a ser obsessiva com as coisas, numa encarnação ela foi obsessiva, e ela vai ter, se não resolveu isso, se não resolveu essa tendência obsessiva, essa tendência obsessiva vai se manifestar de novo, não é? Havendo uma predisposição genética, pode ser que seja uma expiação, mesmo no sentido de, olha, você não acerta, não acerta, não acerta. Agora, você vai ter uma experiência de algo mais severo que vai ser decorrência dessa sua rebeldia em abrir mão dessa obsessão. Porque atrás disso tem um espírito, não tem? Nós, com as nossas bagagens seculares, e que às vezes ficamos repetindo, e a vida vai nos convidando, sai dessa, segue em frente, sai dessa, segue em frente, vem as oportunidades exatamente para a gente sair e seguir em frente. Mas às vezes nós temos essa tendência, né, do ressentimento, tendência de ficar na perturbação, e isso vai alimentando essas doenças. Vou terminar só esse parágrafo. De Deus, dos anjos, da ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Está na moda hoje. É provável que o louco se tornasse um religioso espírita, ou melhor, é provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido a sua preocupação dominante, como é provável que o louco espírita se tornasse um louco religioso, sob outra forma, conforme as circunstâncias. Então, está dizendo que isso acontece? Tem que acontecer? Não, ele está dizendo que isso pode acontecer. Uma predisposição natural, para uma história do espírito. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Vou, porém, mais longe. Digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Por quê? Porque nos dá uma situada bem boa, né? E também nos possibilita nós não levarmos certas coisas tão a sério, porque essas coisas têm a ver com uma história que é passageira. Então, se nós supervalorizarmos essa história, porque não podia ter feito isso comigo, agora acabou com a minha vida. Gente, a vida é imortal. Então, o Espiritismo nos ajuda a dar uma dimensionada, às vezes, numa catástrofe que nos acontece, ou numa situação que, se nós não tivéssemos o Espiritismo, poderíamos entrar num estado de revolta e desespero, capazes de nos colocar diante de um precipício. Né? Vamos parar aqui. Nós terminamos esse item na semana que vem. Então, entre causas mais comuns da superexcitação, 23. Dia 23 de outubro. Daqui a 2 meses é Natal. Cris, eu botei um comentáriozinho aí. Botou. Meu irmão era psiquiatra. Teve um paciente, isso aqui é a nossa Thelma dizendo. Teve um paciente que parecia ser uma pessoa muito normal, porém se transformava negativamente quando o assunto era religião. Pois é. É o fanatismo, né? Já é um tipo de doença, né? O fanatismo, com certeza, já torna a coisa assim meio obsessiva, a gente percebe uma tendência meio obsessiva, radical, né? Esse radicalismo pode ir para vários pontos, né? Pode ir para a religião, pode ir para a política, pode ir para filosofia, muitas coisas. Então, vamos terminar a nossa prece. Vamos lá.
Jesus amado, obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos, estudando e refletindo. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos o entendimento através da doutrina sobre os desafios da nossa vida, a fim de preservarmos o nosso equilíbrio mental, emocional e também orgânico. Que as tuas bênçãos nos acompanhem, Senhor, em todos os dias desta nova semana. Obrigado por tudo, Jesus. Graças a Deus. Lembrando aos passageiros que acabou o nosso projeto Imagem, portanto, as 9 partes estão no canal e sábado que vem estão todos liberados para sair para passear. Pegar um cineminha. Tá bem? Então, olha, uma semana de paz, beijos nos corações de todos e fiquem com Deus.